Vamos lá então, começar o dia 54 de leitura da Bíblia. Hoje vamos ler Levítico capítulo 14. Vamos ler continuar Marcos capítulo 6. Vamos ler Salmos capítulo 40 e Provérbios, continuar o capítulo 10. É uma leitura um pouco mais extensa hoje. E eu sigo dizendo que o nosso compromisso de ler a Bíblia do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Beleza? Vamos a isso então. Vamos começar a leitura de hoje. E mais um passo em direção à meta. Valeu? Vamos lá, Levítico 14. O Senhor disse a Moisés: Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre as águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira do cedro, o pano de escarlate e o isopo, e o molhará no sangue de ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se de lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem que se purificar lavará suas roupas, raspará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito algum, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, para oferta de cereais, amassada com azeite e separadamente com um copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se. E se essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa juntamente com um copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais pela oferta pelo pecado e do holocausto no lugar santo. Porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. No restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem que purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal no holocausto e oferecerá como oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto pagará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia da purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro, diante do Senhor.
O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa. Pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco de azeite na palma da sua própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então o azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite está na mão do sacerdote, e ele porá sobre a cabeça do que tem que purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e outro pelo holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem que purificar-se diante do Senhor. E esta é a lei a respeito daquele que tem esta praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, o que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber o sacerdote, dizendo: Parece-me que existe algo como uma praga em minha casa, e o sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No sétimo dia o sacerdote voltará para examinar a casa. Se notar que a praga lastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que lancem fora da cidade num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras raspadas, a casa e a nova rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga estiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade em um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá que lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa depois que ela foi rebocada, o sacerdote declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano de escarlate e hisopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Depois, pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano de escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue que a ave que foi morta nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano de escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiração pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga e lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, que da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Vamos agora para Marcos, continuar o capítulo 6. Marcos 6, versículo 30.
Os apóstolos voltaram à presença de Jesus, e eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram até eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor pelas aldeias, e comprem para si o que comer. Jesus, porém, disse: Deem vocês mesmo o que comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que se que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo-os despedido, ele subiu o monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixassem tocar, ao menos na borda de sua roupa, e todos os que tocavam nele ficavam curados. Salmos, capítulo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me
fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi. Da grande congregação, a tua graça e a tua verdade. Provérbios 10, 11 e 12. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. É isso. Mais um dia de leitura. Galera, muito bom. Tá sendo muito bom. Amém? E que todos nós possamos aprender todos os dias com cada leitura. Com cada leitura. Amém? Amanhã continuamos o dia 55. Valeu? Grande abraço a todos, Deus abençoe e amanhã tem mais. Daqui a pouco eu tô subindo o vídeo pro YouTube. Aquele abraço.